Cara, como que será que grava um vídeo desse, sabendo que o seu time acabou de, assim, o mesmo empatou com praticamente um time amador? Como que faz? Assim, foi realmente uma vergonha e foi um jogo oficial pela Copa Sul-Americana. O Santos conseguiu empatar em 1-1 com o Recoleta B/C na Vila Belmiro. Assim, se fosse fora de casa, já seria vergonhoso. Mas teria uma justificativa, que os caras conhecem o campo, coisa parecida. Mas, cara, empatar na Vila Belmiro 1-1 não faz o menor sentido. Eu acho que toda vez que eu falo sobre Santos, a frase que eu mais uso é: não faz o menor sentido. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Bora comentar, né, sobre esse jogo de Santos e Recoleta pela segunda partida da Copa Sul-Americana, em que o Santos conseguiu o grande feito de empatar 1-1 com um time que, na minha opinião, é considerado amador. Sim, o time aí da sua cidade, do seu bairro, poderia muito bem empatar com o Santos, pelo jeito. Porque os jogadores do Santos, infelizmente, vivem em outra realidade. E aí eu vou demonstrar aqui para vocês que a entrevista pós-jogo, assim, de Neymar e Gabigol, assim, é um show à parte. Neymar consegue dar um show à parte. E isso vai até de encontro com algumas torcidas e opiniões que eu tenho. Assim, a gente torce verdadeiramente. Eu não sei mais se eu torço pro Neymar ir pra Copa do Mundo, porque realmente essas situações que acontecem com ele extra-campo é verdadeiramente ridículas. E muitas vezes ele traz isso pro próprio campo. Traz isso pra própria carreira. Então, é realmente deplorável. Voltando um pouquinho, o porquê que eu falo que o Recoleta é Recoleta B ou C, porque o time titular não veio para Santos, eles resolveram priorizar o campeonato, acho que é paraguaio, que é de onde que eles vieram, e nem trouxeram talvez os principais reservas. Eu fiquei sabendo que eles também pouparam os principais reservas, tanto que o filho do presidente estava em campo jogando. O presidente queria jogar e ele bateria o pênalti. Seria engraçado, tá? Confesso pra vocês que, por mais que seja santista, seria muito engraçado se o presidente do Recoleta entra dentro de campo, joga e bate o pênalti e faz o gol no Santos. Cara, isso aí seria, assim, tá, classe A, tá? Classe A. Mas eles pouparam os principais reservas, uma peça ou outra, e trouxeram talvez o time B, o time C. Então, olha o nível do time que o Santos consegue empatar. Desse é ou não é um motivo pra gente ficar nervoso, irritado, estressado, começar a semana pior ainda do que já tava. O Santos consegue verdadeiramente estragar a semana de qualquer torcedor, cara. É ridículo o que esse time consegue fazer. E aí, quando você tem esperança, talvez, nos dois principais jogadores, que é Gabigol e Neymar, as declarações pós-jogo, tipo, a entrega dentro de campo é ridícula. Eles entregam o mínimo do mínimo do mínimo e acham que é o suficiente. E aí vem o pós-jogo e a vergonha se instaura. Aí eles se saem da casinha e falam: bom, agora a gente pode realmente cravar que esse time do Santos é sim uma vergonha. Vamos providenciar isso. E chegam lá e faz essa... sei lá, eu não sei nem o que dizer, o que é essa coisa ridícula. Iniciaremos com o primeiro vídeo comentando sobre o... eu diria, poderia muito bem colocar o pronunciamento do Neymar pós-jogo, o do Gabigol, mas eu quero sim a polêmica. Eu vou começar pela polêmica, porque eu achei ridículo, mais uma vez, o que o Neymar fez. Mais uma vez pós-jogo, dando moral pra torcida, sendo que ele tem que abaixar a cabeça e ficar quieto. Porque um time como o Santos empatar com essa porcaria de Recoleta não faz o menor sentido. E ele só fez o gol, tá? Só fez um gol e acabou. Sendo que era pra ser um jogo de 8, 9, 10-0. Como que esse jogador desse jeito quer voltar pra seleção brasileira? Eu não sei. E a gente aqui vai... eu vou só colocar o vídeo no mudo.
ir rodando aqui e vou comentar para vocês. Porque o torcedor xinga ele e o Neymar... Cara, o Neymar, eu não sei o que acontece com esse jogador, cara. Ele coloca na cabeça que ele precisa responder a torcida de igual. Que se ele é xingado, ele tem o... Não é questão de direito, mas ele tem o dever de xingar de volta. Porcaria. Porra, Neymar, você já viu que todas as vezes que você confrontou a torcida do Santos, a sua imagem foi prejudicada. O seu status como ídolo foi colocado em xeque. Mas pra você parece que não é o suficiente. Você quer continuar e continuar discutindo com o torcedor. Sei lá, cara, isso aí não é postura nem de talvez da comissão técnica do Santos discutir com o torcedor. Quem dirá, talvez, o ídolo de muitos ali que estavam no estádio. Então, Neymar, você fez um jogo porcaria. O time do Santos como um todo é uma porcaria. Sabe qual que é a atitude louvável aqui? É dar a declaração sincera de que jogamos mal, deveríamos ter ganhado e a torcida tem razão de vaiar a gente. É abaixar a cabeça e sair fora, irmão. Não é ficar aí discutindo com o torcedor, querer ter razão. Você tá fora da razão a partir do momento que você dá ouvido pra esse tipo de gente. E eles estão no direito deles de cobrar. Tipo de gente no sentido de torcedor. Independente de qual foi o xingamento que você ouviu, irmão. Isso só demonstra o quanto o seu psicológico é fraco. Porque se no estádio do Santos, com 9 mil pessoas, o Santos não conseguiu nem lotar o seu estádio, com 9 mil pessoas, um torcedor ou dois ou três te xingando te desestabiliza, imagine quando for jogar para 30, 50 mil torcedores. O que não vai acontecer? Neymar, coloca a mão na consciência, cara. Eram pra vocês terem ganhado de, assim, goleada esse jogo. Sabe o que vocês entregaram pro torcedor santista? Esta porcaria de empate que pra todo mundo sabe que isso aí praticamente é uma goleada pro Recoleta que nem veio com o time titular. Mas você tá aí, discutindo, beijando, falando asneira. Não faz o menor sentido. E aí eu acho que já extrapolei o que é dito aqui, mas todo torcedor santista entende isso. E parece que você não é jogador, mas não entende. Isso que não faz sentido pra mim. Agora vamos ouvir a declaração do Neymar fora a polêmica de discussão com o torcedor, o que ele disse pra ESPN pós-jogo sobre o que foi o jogo. Erramos os gols. E faz parte, acho que criamos bastante, jogamos bem, não jogamos mal não. Cara, você empatar com o Recoleta, time B, C, mesmo que fosse time principal, e dizer que jogou bem, 1-1, meu Deus, cara, assim, tá totalmente fora da realidade esse tipo de declaração. Eu não sei que mundo os jogadores do Santos vivem pra dar esse tipo de declaração, que depois isso se repete com o Gabigol. Cara, qual é, assim, o mundo que vocês vivem? Diz aí. Porque não faz o menor sentido. A torcida fica nervosa. Pedem pra gente jogar mais. Nosso time tá jogando. Nosso time tá buscando tabela. Tá criando oportunidades. Tá bastante. É difícil. Às vezes eu entendo a frustração da torcida. Mas a gente tem que saber que futebol é assim. Tem dia que a bola não entra e faz parte. Fazer o quê? Não, ele diz assim, tem dia que a bola não entra e faz parte, como se o Santos tivesse, assim, chutado 30 bolas do gol. Sendo que é um time que não conseguiu nem chutar no gol direito. O Santos, assim, vou ser sincero pra vocês, o Santos fez o primeiro gol aos 4 minutos do primeiro tempo. E eu tenho que dizer que durante todo o jogo, o Santos só conseguiu jogar bem até fazer o primeiro gol. Porque depois foi uma completa de uma vergonha. O Santos não consegue dominar o adversário, não consegue golear o adversário, não consegue ampliar um placar, porra. E aí eu tenho que ouvir do principal jogador do time que eles jogaram bem. Que tem dia que a bola não entra. Puta que eu pariu, velho. É assim. Mundo da fantasia. Pronto, mundo da fantasia. Assim, a gente tem que parecer trouxa aqui. Torcedor é isso, torcedor foi feito pra bancar esses jogadores ridículos e tem que aceitar, tá tudo bem.
Muito bom, cara, muito bom. Agora as declarações do Gabigol também pra ESPN, pra gente ver o quão alinhado tá esse discurso de que aparentemente o Santos jogou bem empatando com o Recoleta. Eu acho que a gente fez o que tinha que fazer, a gente criou chances, inúmeras chances. Talvez faltou o último passe, um pouquinho mais de capricho na finalização. Mas tivemos 80% de posse de bola, tivemos acho que 17 finalizações contra uma deles. É difícil falar que foi um jogo ruim, é claro. Não, imagina. Pô, foi um jogo maravilhoso, cara. O Santos conseguiu empatar com o Recoleta e o jogo foi maravilhoso. Quem, assim, esperava que o Santos iria empatar com um time terrível como... Mano, é de ficar revoltado esse tipo de declaração. Eu tava assistindo o jogo ontem e comentando com meu próprio pai. Falei, cara, é o Santos empatando com o time aqui do bairro. Porque esse time do Recoleta era ridículo. Eles não conseguiram nem fazer um tipo de jogada. Conseguiram fazer o gol do empate, justamente por uma bobeira pelo zagueiro, Luan Pérez. Que, cara... E aí me vem o segundo principal jogador do Santos, me dá a declaração de que eles jogaram bem, que tiveram uma alto... Assim, como que eles sabiam esses números tão na cabeça, tá ligado? Isso que eu fico puto também. Assim, é o tipo de jogador que já vem... com a defesa já bem formada. Tivemos 17 chutes. E fez um gol. E nem foi você, Gabigol, que você é o centroavante. Puta que eu pariu. E aí eu tenho que ouvir essa merda aqui de declaração pós-jogo. Claro que o resultado foi ruim, mas se a gente for parar pra ver o jogo, não foi um jogo tão ruim, nosso. Não, imagina. Não foi jogo ruim, não. Empataram com o Recoleta, um alto time muito poderoso, principal potência do Paraguai. Vieram com todos os melhores jogadores pra jogar contra o Santos. É isso que você quer que a gente acredite, Gabigol? Porque o que eu sei é que eles vieram com um time misto do reserva do reserva. E vocês, bando de incompetentes, conseguiram empatar esse jogo. É isso que eu sei. Mas, assim, igual eu falei, os jogadores do Santos, na minha opinião, vivem no mundo da fantasia. Vivem em um mundo totalmente diferente da realidade. Porque não faz o menor sentido esses tipos de declarações, tanto de Neymar como de Gabigol. Eu posso até falar que talvez seja um pouco de ego desses jogadores que não conseguem encarar a realidade, abaixar a cabeça e falar: a gente é ruim, não tem o que fazer. É isso. Infelizmente, o time do Santos se tornou essa porcaria por manter, contratar, visar, trazer esses tipos de jogadores com esse tipo de mentalidade. Pô, se na entrevista esses caras têm a capacidade de dar esse tipo de declaração, o que esses caras não falam no vestiário? Não é à toa que esse time do Santos é ridículo. É por ter esses tipos de jogadores. E aqui eu tô falando assim de Neymar, Gabigol, Luan Pérez e assim vai. São jogadores ridículos. E ainda a gente tem que torcer pro Neymar ir pra Copa do Mundo, cara. É foda, tá? É foda. Mas e aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal pra ajudar. Vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!